Hoje vamos falar sobre a distribuição normal, que é a estrela do nosso curso. Digamos que é a ferramenta principal da estatística. Então vamos explorar a distribuição normal, que também é chamada de gaussiana, e aprender a calcular probabilidades utilizando a distribuição normal padrão. Então, o nosso objetivo nessa aula, vai ser entender o que é a distribuição normal e por que ela é importante, como transformar uma variável normal em uma variável normal padrão, usando o score Z. A gente vai ver o que significa isso, o que é uma normal, o que é uma normal padrão, e a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. E vamos aprender como utilizar a tabela Z para calcular probabilidades. Tabela Z também conhecida como a tabela da distribuição normal padrão. Então vamos começar introduzindo o que é a distribuição normal. Bom, a distribuição normal é uma distribuição contínua com as seguintes características. Então lembra que a gente aprendeu nas outras aulas que quando você tem uma variável aleatória contínua, você tem uma função chamada função densidade, que ele basicamente te diz como que a variável aleatória está distribuída ao longo dos números reais. Então, por exemplo, se você tem lá uma função densidade f de x, você consegue calcular a probabilidade da variável aleatória com essa função densidade estar entre dois números a e b, simplesmente calculando a integral desse f de x de a até b. E aí, a distribuição normal, ela é uma distribuição de uma variável aleatória contínua e a função densidade dela tem a seguinte característica. A sua curva é em forma de sino e é simétrica em torno da sua média, que vamos chamar de μ. A média, a mediana e a moda são todas iguais, e são todos iguais a μ. E essa distribuição normal, ela é completamente definida por dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o μ, que é a média, e ela indica o centro da distribuição, e o sigma, que é o desvio padrão, que controla o quão espalhada a curva está. E uma vez que você tem esses parâmetros μ e sigma, você consegue definir a função densidade de probabilidade, conhecida como PDF, da distribuição normal, que vai ser dada por f de x igual a 1 sobre sigma raiz de 2π vezes z elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então essa é a função densidade da distribuição normal. Aqui nós temos o sigma aparecendo tanto aqui quanto aqui, e temos o μ, que é a média, aparecendo aqui. E como é que é o formato do gráfico dessa curva f de x? O que significa dizer que ela tem uma forma de sino, que é o que fala aqui? O que significa isso? Então vamos traçar aqui um gráfico de uma certa distribuição normal, com média μ. Vamos traçar aqui o eixo x, o eixo y, e aqui está o gráfico da função densidade. E esse pico que ela atinge aqui, é exatamente na média da variável aleatória. Então, isso aqui seria a esperança da variável aleatória com essa distribuição, e esse μ, que é a média, ele está bem aqui, onde acontece o centro aqui da função densidade. Então, você vê que ela tem um formato de um sino, e o que acontece? Se por um acaso esse sigma aqui ele for muito pequeno, então a sua curva ela vai fazer isso aqui, Agora, se o sigma ele for grande, então ela vai ser um pouco mais achatada. Então, por exemplo, se a gente fizer variar o valor de sigma, o que vai acontecer? Se eu diminuo o valor de sigma, o gráfico ele vai ficando cada vez mais pontudo. Agora, se por um acaso eu aumento o valor de sigma, ele vai ficando achatado. Chega a ter uma reta? Não.
Mas ele vai, se eu fizer o sigma tender a mais infinito, eu diria que o gráfico dele vai tender a uma reta. Então, isso que acontece quando eu faço variar o sigma. Sigma perto de zero, sigma muito grande. Por exemplo, aqui na verdade seria sigma igual a 5. Enfim, e se eu fizer variar o mi, ele simplesmente move o gráfico para a esquerda ou para a direita. Então vamos ver um exemplo. As alturas de homens adultos seguem uma distribuição normal com mi igual a 1,75 m e sigma igual a 7 centímetros. A curva da distribuição é simétrica em torno de 1,75. Uma coisa que é importante notar é que essa distribuição normal ela descreve muitos fenômenos como altura de pessoas, notas de exames, erros de medições. Então, tem várias coisas que têm aproximadamente uma distribuição normal. Então, por isso que ela é muito importante para poder modelar diversos fenômenos que acontecem. E um fato interessante de uma distribuição normal é o seguinte. Então, a gente já sabe que a distribuição normal ela tem dois parâmetros. Um é a média e outro é o desvio padrão. E aí nós temos o seguinte, ó. Aproximadamente 68% dos dados estão entre mi menos sigma e mi mais sigma. Aproximadamente 95% dos dados estão entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma. E 99,7% dos dados estão entre mi menos 3 sigma e mi mais 3 sigma. Aqui no nosso exemplo, nós temos que a altura dos homens adultos, ele tem uma distribuição normal, com média mi igual a 175 e desvio padrão igual a 7 centímetros. Então, utilizando essa informação que eu acabei de dar aqui, por exemplo, o que significa? Significa que, então no nosso exemplo, significa que aproximadamente 68% dos homens tem altura entre 168 centímetros e 182 centímetros, 95% estão entre 161 centímetros e 189 centímetros de altura e 99,7% possuem entre 154 e 196 centímetros de altura. Beleza, então agora vamos falar sobre a distribuição normal padrão. Quanto menor o sigma, sim. Tipo assim, quanto menor o sigma, mais provável é que o valor vai cair pertinho da média. Por exemplo, no caso que eu falei aqui dessa altura aqui, quanto menor fosse esse sigma aqui, significa que mais raro seria, por exemplo, você encontrar um homem com 2 metros de altura. Agora, quanto maior fosse esse sigma aqui, menos improvável é de você encontrar um homem com 2 metros de altura. Então, o que é distribuição normal padrão? Espera aí, como é que é? Então, na verdade, assim, o gráfico é a mesma coisa. A questão só é o seguinte, ó, o que eu estou falando, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, olha isso aqui, esse gráfico aqui. Por exemplo, deixa eu aumentar o que eu falo de sigma aqui. Eu não sei exatamente aqui onde é que está o sigma, mas digamos, quer dizer, onde é que está qual é o tamanho do sigma aqui nessa escala do eixo x, mas digamos que eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho, digamos que aqui eu tenho mi mais sigma, digamos que aqui eu tenho mi mais 2 sigma, digamos que aqui eu tenho mi mais 3 sigma. 3 sigma. Mesma coisa que tem pro lado de cá. Eu tenho aqui mi menos sigma. Aqui eu tenho mi
menos 2 sigma. Então, tipo assim, a curva é a mesma, sabe? O que eu estou falando desse sigma, desse mi mais ou menos sigma, é isso aqui, ó. O que acontece é o seguinte, qual é a probabilidade, porque assim, ó, o que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, ele é utilizado para calcular a probabilidade da variável aleatória de estar em um certo intervalo, que a probabilidade vai ser exatamente a área abaixo do gráfico nesse intervalo, que vai ser integral, por exemplo, a probabilidade da variável aleatória estar entre A e B vai ser igual à integral de A até B dessa função que tem esse gráfico daqui. Então, por exemplo, a probabilidade da minha variável aleatória, ela está entre esse valor aqui, que é mi menos sigma, e esse valor daqui, que é mi mais sigma. Então, vai ser a integral dessa curva aqui, desse ponto até esse ponto daqui. Então, eu vou ter uma área mais ou menos assim, essa área aqui, ó. Então, essa área aqui. Aí, o que ele estava falando é que essa área aí vai ser de aproximadamente 0,68, que seria 68%. Agora, se eu aumentar essa área, se em vez de eu integrar somente daqui até aqui e eu integrar daqui até aqui, então essa área aí iria se estender, né, para essa parte daqui. Então você está vendo que eu estou aumentando a área. E aí, o que aquela informação que eu dei fala é que essa área daí, agora expandida, estendida, ela vai ser de aproximadamente 0,95. E se eu expandir mais ainda, ao ponto de pegar esse pedacinho daqui e esse pedacinho daqui, aí essa área agora vai ser de 0,997, que seria 99,7%. Então, bom, se eu por acaso integrar essa função de menos infinito até mais infinito, vai dar exatamente 1. Então, assim, o gráfico, a área completa abaixo desse gráfico aqui, de menos infinito até mais infinito, vai ser igual a 1. Deu para entender agora? Então, vamos falar agora sobre a normal padrão. Bom, a distribuição normal padrão, denotada por Z, é uma distribuição normal. Agora, ela tem uma característica. A média dela é exatamente igual a zero e o desvio padrão dela, sigma, ele é exatamente igual a 1. Então, se uma variável aleatória normal ela tem média zero e desvio padrão igual a 1, a gente fala que ela é uma normal padrão. E aí nós temos uma fórmula de padronização, que é você pegar qualquer variável aleatória normal e você transformar em uma normal padrão. Então, a fórmula de padronização, ou score Z, é dada por Z igual a x menos mi dividido por sigma. Por exemplo, se você tem uma variável aleatória x, que tem média mi e tem desvio padrão sigma, se você fizer essa variável aleatória menos a média dela, que é o mi, e dividir o resultado por sigma, o resultado dessa conta aqui vai ser uma nova variável aleatória que tem média igual a zero e desvio padrão igual a 1. Então, essa nova variável aleatória aqui eu estou chamando de z, e aí essa z aqui ela é uma normal padrão. Então, esse procedimento é uma forma de você transformar uma variável aleatória normal qualquer em uma variável aleatória normal padrão. Então, por exemplo, suponha que as notas de um exame seguem uma distribuição normal com mi igual a 70 e sigma igual a 10. Qual é o z-score de uma nota x igual a 85? Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Então, aqui no caso, você vai ter o x vai ser 85, o mi vai ser o 70 e o sigma vai ser o 10. Então, calculando, substituindo os valores e fazendo as contas, obtemos 1,5. Então, o z-score dessa nota daqui
é de 1,5. A gente vai ver agora há pouco para que isso serve, por que isso é importante. Exemplo 3. E se a nota for 60? Então, você vai ter z igual a 60 menos a média dividido pelo desvio padrão, que isso vai dar menos 10 sobre 10, que é igual a menos 1. A gente viu que a fórmula da função densidade é dada por essa expressão daqui. Observe que essa expressão ela envolve uma exponencial de menos alguma coisa aqui envolvendo x ao quadrado. Essa função aqui, a gente falou que a gente calcula a probabilidade de uma variável aleatória estar entre dois números a e b, numa variável aleatória contínua, calculando a integral dessa função densidade de a até b. Só que essa função aqui, ela não tem uma primitiva que pode ser expressa utilizando funções elementares. Você não consegue calcular uma primitiva para ela usando métodos analíticos, que a gente aprende em cálculo 1, cálculo 2. Para a gente calcular uma integral envolvendo essa função, a gente tem que usar algo que chamamos de método numérico. Você tem que utilizar alguns algoritmos que para calcular isso daí você tem que fazer muita conta, e isso normalmente é feito por computador. Então, como é que a gente faz então quando a gente quer calcular uma integral? Quando a gente quer calcular uma probabilidade de uma variável aleatória normal está entre dois valores. E aí é aí que entra o que a gente chama de tabela da normal padrão. Então, nós temos uma tabela aí, o que essa tabela nos dá? Ela te dá a probabilidade. Isso aqui é a tabela da distribuição normal padrão, e ele te dá a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão, aqui eu tenho um z maiúsculo representando essa variável aleatória, ser menor do que um número que eu estou chamando de z minúsculo. Então, qual é a probabilidade do normal padrão ser menor do que um certo zzinho? E aí essa tabela, ela te dá essa resposta para diversos valores de zzinho. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, qual é a probabilidade de uma normal padrão ela ser menor do que zero? Se o zzinho for igual a zero, o que eu vou fazer? Aqui, ó, olha, observe que eu tenho o zzinho aqui, ó, e aqui eu tenho com uma casa decimal, e aqui eu tenho duas casas decimais. O que que significa? Por exemplo, se eu quero saber a probabilidade desse z aqui ele ser menor do que zero, então eu vou olhar aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Então aqui é 0,00. Então a probabilidade do normal padrão ser menor do que zero vai ser esse número daqui, ó, que é meio. Então a probabilidade da variável aleatória normal padrão ser menor do que zero é meio. Qual a probabilidade de uma normal padrão ser menor do que 1,23? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro localizar aqui eu quero 1,23. Deixa eu anotar aqui. Eu quero 1,23. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas primeiras casas, vou pegar a primeira casa decimal aqui, né, o número inteiro aqui e a casa decimal, então 1,2, e vou procurar ela nessa coluna aqui, ó. Então eu acabei de achar aqui 1,2. Então deixa eu marcar aqui. Então, vou marcar esse 1,2 aqui. Beleza. Aí, uma vez que eu achei 1,2, eu vou pegar a próxima casa, que seria a casa decimal, que seria o 3, e vou procurar essa casa nessa linha aqui, ó. Então, aqui, ó, como eu tenho aqui o 3, então eu achei o 3 aqui, ó. Então, 0,03. Então, eu vou marcar isso daqui. E agora, eu vou cruzar essas duas informações. Eu vou vou fazer um traço aqui e vou fazer um traço aqui, ó. E aí você observa que eu encontrei esse número daqui. Então a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser menor do que 1,23 vai ser dado por 0,8907.
E aí você faz isso para qualquer número que você quiser. Então nós temos aí até aproximadamente 4. De 0, você tem valores de 0 até 4, pulando de 0,01 em 0,01. Então vamos ver alguns exemplos práticos como a gente consegue utilizar essa tabela para calcular probabilidades de variáveis aleatórias normais. Observe que isso aqui, né, ela é uma tabela para a normal padrão, né, que tem média 0 e desvio padrão igual a 1. E é aí que vai entrar a técnica do z-score, de você normalizar uma variável aleatória normal. Então vamos ver como usar a tabela Z. Então a tabela Z, ela fornece a probabilidade do zão ser menor do que zzinho, né, onde zão tem distribuição normal padrão. Então a gente viu, né, agora há pouco lá na tabela que, por exemplo, a probabilidade do z ser menor do que 0 vai ser meio, né? Já que a média, né, é igual a 0 e seria a metade da área está à esquerda, né, já que a função densidade da normal ela é uma função simétrica, né, em torno da média. Aí se você quiser saber a probabilidade do z ser menor do que 1, aí você vai olhar na tabela, então vamos procurar qual é a probabilidade do z ser menor do que 1. Então eu localizo o 1 aqui nessa primeira coluna aqui. Então eu tenho 1. Então como é 1, então eu não preciso mais olhar mais casa decimal aqui. Então aqui vai ser na primeira coluna aqui, que é o 0, 0. Então eu vou ter aqui 1, 0, 0. Então eu vou ter exatamente esse número aqui, ó. Então a probabilidade do z, da variável aleatória z, ser menor do que 1, vai ser de 0,8413. E como a gente calcula a probabilidade da variável aleatória normal padrão ela ser, por exemplo, menor do que menos 1? Observa que nessa tabela aqui você tem só valores positivos para z, ó. Você tem somente valores positivos. Algumas tabelas elas têm valor negativo, mas essa daqui, por exemplo, ela só tem valores positivos. Então como é que a gente faz? Será que não vai ser possível eu calcular a probabilidade da variável aleatória ser menor do que menos 1? Na verdade, tem como usando a simetria da distribuição. Então, primeiro vamos analisar o que significa isso no gráfico. O que significa a probabilidade do z ser menor do que menos 1 no gráfico. Então, eu vou desenhar aqui o gráfico de uma normal padrão. E aí eu tracei aqui esse menos 1. E aí nós queremos calcular a probabilidade do z ser menor do que menos 1. Então, isso aqui ele vai ser a integral de menos infinito até 1, melhor, até menos 1, da minha função densidade, né, f de x, dx. Então, onde f de x, ela é a função que tem esse gráfico daqui. Né? E aí, vocês sabem que isso aqui, ele vai representar uma área. Então, isso aqui vai representar essa área que vai até o menos 1, que está entre o gráfico da minha função e o eixo x. Então, essa área que nós queremos calcular. Então, essa probabilidade daqui que nós queremos descobrir é exatamente essa área daqui. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula isso? Lembra que a gente falou que essa função aqui ela é simétrica em torno da média. Isso significa que se eu pegar o 1 aqui e pegar a área que está depois dele, isso significa que essa área daqui ele vai ser igual a essa área daqui, por conta da simetria. Então, por exemplo, calcular a probabilidade do z ser menor do que menos 1, que seria essa área aqui, é a mesma coisa da probabilidade do z ser maior do que 1, que seria essa área daqui. Então, ou seja, a probabilidade do z ser menor do que menos 1 é igual à probabilidade do z ser maior do que 1. Só que a probabilidade do z ser maior do que 1 pode ser vista como sendo igual a 1 menos a probabilidade do complementar disso daqui. Quem é o complementar de z ser maior do que 1? O complementar do z ser maior do que 1 seria o z ser menor ou igual do que 1. Então, isso daqui é igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor ou igual do que 1,
Mas aí eu posso escrever simplesmente como em uma distribuição de uma variável aleatória contínua, não importa esse menor ou menor igual, então eu tenho que isso aí vai ser igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1. Então tanto faz eu colocar menor ou botar menor ou igual aqui, que não vai fazer diferença no caso de variável aleatória contínua, com distribuição contínua, que é o nosso caso aqui agora. Beleza, então agora eu consegui transformar essa probabilidade aqui em uma expressão que envolve a probabilidade do z ele ser menor do que um número positivo. Então agora eu consigo utilizar a tabela para poder encontrar esse valor daqui. E a gente já até sabe quanto é que é esse valor, né? Que a gente colocou aqui em cima, né? Que a gente olhou lá na nossa tabela z. Então, substituindo esse valor aqui, obtemos que essa probabilidade ele vai ser aproximadamente 1 menos 0,8412, que é igual a 0,1587. Vamos ver um outro exemplo. No exame, com mi igual a 70 e sigma igual a 10, qual é a probabilidade de um aluno tirar uma nota maior do que 85? Então, isso aqui eu estou dizendo que as notas que os alunos tiram em um certo exame, ele segue uma distribuição normal, com média igual a 70, então, ou seja, na média os alunos tiram 70, e o desvio padrão é de 10. Eu quero saber qual é a probabilidade do aluno tirar nota maior do que 85. Então, assumindo que essas notas elas seguem uma distribuição normal, com essa média e esse desvio padrão, então o primeiro passo é você padronizar esse valor aqui de x. Então, passo 1 é padronizar o x igual a 85, fazendo aquela subtração e aquela divisão. Você subtrai pela média e divide pelo desvio padrão. E nesse caso daqui nós obtivemos 1,5. E aí, o que nós queremos é calcular a probabilidade do x ser maior do que 85, que é equivalente à probabilidade de uma normal padrão ser maior do que 1,5. Então, a probabilidade de uma normal com média 70 e desvio padrão 10 ser maior do que 85 é igual à probabilidade de uma normal padrão ser maior do que 1,5, que é o que nós obtivemos aqui. Então, esse aqui é o grande poder desse mecanismo de padronização aqui, né? De você transformar o 85 nesse número daqui, porque aí você consegue transformar a probabilidade de uma normal qualquer ser maior do que um valor numa probabilidade envolvendo a normal padrão, que a gente pode consultar a tabela. Porque se a gente tivesse que construir uma tabela para cada possível combinação de parâmetros mi e sigma para distribuições normais, então teríamos uma infinidade de tabelas. Então, mas com essa técnica de você padronizar o nosso valor, a gente consegue utilizar uma única tabela para calcular probabilidades envolvendo qualquer distribuição normal. Beleza. Então, agora que nós descobrimos que a gente quer calcular a probabilidade do normal padrão ser maior do que 1,5, como a nossa tabela ela nos dá a probabilidade do normal padrão ser menor do que certos valores, então a gente utiliza essa transformação aqui que nós fizemos no nosso exemplo anterior, né, usando que a probabilidade disso daqui é igual a 1 menos a probabilidade do complementar disso daqui, que vai ser z ser menor do que 1,5. E aí agora a gente consulta a tabela z para o z igual a 1,5. Então vamos olhar a nossa tabela. Então eu quero z igual a 1,5. Então eu quero exatamente 1,5, então eu vou olhar essa primeira coluna aqui, ó. Então vai ser 0,9332. Então a probabilidade do z ser menor do que 1,5 vai ser aproximadamente 0,9332, que foi o valor que acabamos de obter na nossa tabela. E aí, a gente calculou
essa probabilidade, mas a gente quer essa. Então, temos que fazer agora 1 menos isso daqui para obter a probabilidade que desejávamos. Então, a probabilidade que desejávamos é 0,0668. O que significa? Significa que a probabilidade de um aluno tirar uma nota maior do que 85 é de aproximadamente 6,7%, mais ou menos. Então, tem uma chance muito baixa do aluno tirar uma nota maior do que 85 para esse exame em especial. E nesse mesmo exemplo, qual é a probabilidade de um aluno tirar uma nota entre 60 e 75? Então, o primeiro passo é você padronizar esse valor e esse valor. Então, vamos padronizar os valores x igual a 60 e x igual a 75. Então, no caso do x igual a 70, ou melhor, x igual a 60, vamos fazer as continhas, subtraindo 70 e dividir por 10, vai dar menos 1. E para o para o x igual a 75, teremos z igual a 75 menos 70 sobre 10, que é igual a 0,5. Então, oi? A gente vai subtrair alguma coisa, mas não os valores de z. Então, a gente quer calcular a probabilidade do x estar entre 60 e 75. E isso vai ser a mesma coisa que a probabilidade do z estar entre menos 1 e 0,5, né? Onde esse menos 1 aqui é esse valor padronizado e esse 0,5 é esse valor aqui padronizado. Então, aí a gente nota que a probabilidade do z estar entre esses dois números é a mesma coisa da probabilidade do z ser menor do que 0,5 menos a probabilidade do z ser menor do que menos 1. Era isso que você estava pensando? Ou você estava pensando em subtrair esses valores aqui? Era subtrair essas probabilidades? Exatamente, que aí a gente observa que se a gente remove, né, os casos onde o z é menor do que menos 1, porque assim, ó, aqui, né, o z é menor do que 0,5. Então, se eu pego somente isso aqui, né, o z é menor do que 0,5, eu vou englobar todos os casos que estão aqui, mais os casos também do z menor do que menos 1. Então, eu tenho que, uma vez que eu faço isso aqui, eu tenho que subtrair disso daqui o caso onde o z é menor do que menos 1, porque para a gente aqui não é interessante. Aí, por isso que eu subtraio por isso daqui. E aí eu tenho esses dois valores, eu tenho agora a probabilidade do z ser menor do que 0,5 e a probabilidade do z ser menor do que menos 1. E aí, utilizando a tabela z, a probabilidade do z ser menor do que 0,5, então a gente vai procurar aqui o 0,5. Então, como é 0,5 exato, então eu vou botar aqui nessa primeira coluna mesmo. Então, vai ser 0,6915. Então, a probabilidade do z ser menor do que 0,5 é aproximadamente 0,6915. Agora, no caso do z ser menor do que menos 1, a gente já calculou isso, né? A gente vai fazer que isso é igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1, que é aproximadamente 1 menos 0,8413, que vai ser igual a 0,1587. E aí, agora que nós obtivemos esses dois valores, basta a gente jogar esse valor e esse valor aqui e aqui, obtendo que a nossa probabilidade que queríamos calcular é de 0,5728, ou seja, a probabilidade de um aluno tirar uma nota entre 60 e 75 é de aproximadamente 53,28%. E qual a probabilidade de um aluno tirar menos de 55 pontos? Então, novamente, a primeira coisa que você faz é padronizar o x igual a 55. Então, você subtrai a média e divide pelo desvio padrão, obtendo menos 1,5. Então, o próximo passo
Nós queremos a probabilidade do x ser menor do que 55, e aí isso vai ser equivalente à probabilidade, vai ser igual à probabilidade do anormal padrão ser menor do que menos 1,5, que foi o valor que a gente obteve aqui na nossa padronização. E aí, ó, observe que eu tenho aqui novamente um z ser menor do que menos 1,5. A gente vai usar o mesmo esquema que a gente utilizou para calcular a probabilidade do z ser menor do que menos 1, né? A gente vai usar a simetria da normal. E aí, a gente tem que isso daqui, ele vai ser igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1,5. Então, é o mesmo raciocínio que a gente utilizou para calcular a probabilidade do z ser menor do que menos 1. E aí, utilizando a tabela Z e usando o fato que eu acabei de escrever aí, né, que essa probabilidade é igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1,5. E aí, consultando a tabela, a gente vê que essa probabilidade daqui vai ser igual a 0,9332, e aí fazendo essas contas vamos ter o resultado de 0,0668. Então, a probabilidade de um aluno tirar uma nota menor do que 55 é de aproximadamente 6,68%.